Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Bom, sou o professor Marcelo Vargas e a gente está iniciando um conteúdo simplesmente espetacular para desbravar e entender um pouco mais dos vinhos italianos. E hoje a gente vai dar um foco para o sul da Itália. Claro que para a gente falar do sul, a gente tem que falar de contexto, a gente tem que falar de geografia, a gente tem que falar de terroir como um todo, de uvas e muito mais. E claro, também vou estar passando algumas dicas bem interessantes para vocês de lugares a se conhecer, coisas a se visitar e botar nos seus roteiros enogastronômicos, porque o sul da Itália é simplesmente espetacular. É incrível. O sul da Itália é assim, é redundante falar em beleza. É a Itália como um todo, né? A gente olha para o norte, aquelas cadeias montanhosas lindas. A gente vai para a Itália Central, aquelas colinas maravilhosas. Mas não é muito diferente quando a gente vai para o sul, só muda um pouco o contexto geográfico. E claro que isso vai impactar diretamente nos vinhos. Mas quando a gente fala do sul da Itália, é um perfil de vinho, claro, diferente, e isso é consequência também do seu terroir. Claro que a gente está falando do sul, então a gente também está falando de uma região que, de modo geral, na Itália é menos valorizada se a gente compara com os vinhos do norte. E mesmo vinhos que fazem sucesso, vamos pegar aí, no Brasil tem feito muito sucesso nos últimos anos, Primitivo de Mandúria, que é uma denominação importante, mas não consegue ainda ter o prestígio, mesmo a Primitivo de Mandúria não consegue ter o prestígio que tem Barolo, que tem Amarone, que tem Brunello de Montalcino. Essas denominações elas têm um prestígio ainda maior. O sul, de modo geral, tem menos prestígio nos seus vinhos. Não é que os vinhos sejam piores, eles são diferentes pelo terroir. Mas o prestígio de tudo que é do sul da Itália, de modo geral, é menos valorizado do que vem do centro e do norte. Só que o sul é famoso pelos seus vinhos mais intensos, pelos seus vinhos mais potentes, por ter um pouco mais de álcool, de corpo como um todo. Mas antes da gente entender essas influências do terroir, é legal a gente pensar um pouquinho do que é o sul, né? E dá para a gente começar com um roteiro, né? Ou conhecendo um lugar, ou dando uma olhada numa paisagem dessas aqui. E a Costa Amalfitana, né? A Costa de Amalfi, ela é isso que a gente está vendo na foto, né? Literalmente uma cadeia de montanhas que vai até o mar. Tem poucas praias, tem poucas áreas de praia aqui. E é esse cenário lindíssimo, onde as construções estão literalmente na encosta. É um dos lugares lindíssimos para se conhecer. Fica na Campânia, né, uma das regiões italianas, e tem esse cenário paradisíaco. Né? Os barcos vêm todos aqui. Aqui a gente está na costa de Positano, se eu não estou enganado, que é uma das cidadezinhas que compõe aqui todo o conjunto da costa amalfitana. E uma das comunas também é Amalfi, né, que dá o nome para essa região. Mas é lindíssimo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem umas plantações aqui. E por incrível que pareça, muitas dessas plantações, algumas delas, porque nem tem muitas plantações, elas são de uvas. Que a gente tem aqui alguma coisa de tomate, a gente tem alguma coisa de limão siciliano, aliás, que é o que é mais plantado aqui, limão siciliano e uva para fazer vinho. E também faz vinho. Mas olha que lindo. E quando a gente pensa no sul da Itália, a gente tem que pensar em mar, a gente tem que pensar em calor, a gente tem que pensar em praia. E claro que tem áreas mais planas, que a gente já vai ver, mas essa definição aqui de mar é fundamental para entender o sul da Itália. O sul da Itália, de modo geral, é um pouco mais baixo, é um pouco mais praiano.
é um pouco menos desenvolvido que o centro e que o norte da Itália. Bom, já fica a primeira dica aqui para quem quer conhecer um lugar espetacular na Itália, no sul, Costa Amalfitana. Costa Amalfitana, com certeza, na minha opinião, tá aí nos top 5 lugares mais incríveis da Itália. Tá? Com certeza nos top 5 aí, porque é realmente espetacular. E tem vinhos muito bons, muito bons. Menos conhecidos, menor volume, mas vinhos com uma qualidade muito alta. Tem uma produtora aqui chamada Marisa Cuomo, quem traz para o Brasil é o World Wine, importadora, que são espetaculares os vinhos deles. Né? Ou dela, né? Que ela é a produtora, mas simplesmente espetaculares. E aonde está a Costa Amalfi? Só para vocês se situarem quando a gente fala do sul da Itália. A Costa Amalfitana está mais ou menos aqui, ó. Então a gente está falando da Costa Amalfitana mais ou menos aqui, né? Então a gente tem essa cadeia, essas cadeias montanhosas aqui. Então a Costa Amalfitana está mais ou menos aqui, para vocês se situarem aí da onde que a gente está falando. E aqui a Campânia, né, que é a região onde está a Costa Amalfitana, ela é famosa por várias denominações, não só denominações que estão na Costa Amalfitana, mas denominações um pouco mais para o interior, como, por exemplo, Taurasi, né, Fiano de Avellino, Greco di Tufo, denominações bem importantes para a Itália. Mas todas essas, de modo geral, um pouco menos valorizadas porque estão no sul. E olhando esse mapa, que é o mapa do relevo da Itália, a gente vê que vindo para o sul, a gente começa a ter um pouco menos de altitude, porque a gente está vendo aqui, né? E principalmente se a gente pega a cadeia dos Apeninos, que cruza a Itália literalmente inteira, na parte central e na parte norte, é que tem as cadeias mais altas dos Apeninos. Vai vindo para o sul, os Apeninos vão ficando um pouco mais baixos, ainda com altitude, mas um pouco mais baixos. E a grande concentração da produção de vinhos no sul vai estar nas regiões costeiras, como aqui na Puglia, que é uma das regiões de maior volume da Itália inteira, que é o calcanhar aqui da bota. Depois na própria Campânia, né, que pega essa região também mais costeira. Depois a gente vai vindo, né, na própria Sicília, toda a parte externa, de modo geral, da Sicília tem produção de vinho. A Sardenha também, de modo geral, toda a parte externa, né, tem algumas partes centrais. Enfim, estamos falando de uma região muito linda, com menos altitude, com uma variação de terroir também muito grande, muito grande, né? Oscila muito o perfil dos vinhos aqui, mas estamos falando do sul, que tem cadeias montanhosas. Se vocês olharem, a parte mais alta está aqui na Sicília, e a gente está falando aqui de um vulcão chamado Etna, pouco a gente dá uma olhada nele, Monte Etna, né, que chega a mais de 3.300 metros de altitude, mas de modo geral não é o grande destaque do sul da Itália. Tem algumas áreas de altitude, mas o grande segredo do vinho do sul é calor, é intensidade, é potência. E tem, claro, as regiões praianas, que são as áreas mais planas e que tem realmente vinhedo, literalmente na beira da praia. Vocês andam pela Puglia aqui, vocês vão indo em direção a Leste, vocês vão indo para o extremo sul aqui da Itália, vocês vão ver vinhedos literalmente na beira da praia. Vai vendo o mar de um lado e vinhedos assim a poucos metros, literalmente, do mar. Legal. Mas aqui que a gente tem no sul, e aí olhando aqui as áreas demarcadas, né? E aí a gente pode fazer um corte mais ou menos aqui depois de Molise, aonde a gente vai pegar o sul, toda essa área, e claro, as duas grandes ilhas que são a Sardenha e a Sicília. Mas aqui ainda no continente, né, dentro da Península Italiana, a gente vai ter o sul com a Campânia, a Puglia, a Basilicata, depois a própria Calábria, a Sicília e a Sardenha. Tem algumas ilhas menores, principalmente dentro da região da própria Sicília, né? A gente tem ilhas como Lipari, como a própria Pantelleria e outras que são ilhas, né, um pouquinho menores. A gente tem outras ilhas, né, como a própria Ilha de Capri, outras aqui até linkadas ao continente, próximas ao continente. Mas de modo geral, os vinhos estão concentrados nas duas grandes ilhas, Sardenha, já vamos nos situar aqui, ó, Sardenha e Sicília, e no continente. Né? O continente vai concentrar a maior parte dos vinhos. Principalmente dessas regiões,
uma das que mais se destaca, principalmente por volume, é a Puglia, que é o calcanhar da bota. E a gente viu no mapa anterior que a Puglia era a área um pouco mais plana dessa região. Também por isso, uma área onde consegue se ter vinhedos, digamos, de uma forma menos difícil, vamos chamar assim, porque os vinhedos ficam distribuídos aí, né, por áreas mais planas, é menos mão de obra, um pouco mais fácil de se cultivar. Não que seja completamente fácil, porque o sul da Itália como um todo, a gente vai ver que é muito quente. Então, se a gente pega naquele recorte que a gente estava fazendo, que era mais ou menos aqui, ó, a gente separando o sul do restante, que nos interessa é exatamente essa parte, com as duas grandes ilhas, Sardenha e Sicília. E o que a gente está vendo nesse mapa de radiação? Intensidade de calor e radiação solar. Que o sul é bem mais quente. Olha a Sicília aqui, que é no extremo sul. Muito mais quente. Inclusive na Sicília agora, no último verão italiano, teve áreas na Sicília que o termômetro marcou 49 graus, quase 50 graus, termômetro, temperatura, não é sensação térmica. A sensação térmica foi a 50 e tantos graus, mas estamos falando de 49 graus marcado no termômetro. Então é uma região muito quente. Claro, a gente está vendo que todo o sul é quente, e isso vai expressar muito no perfil dos vinhos. O que a gente vai esperar dos vinhos do sul da Itália de modo geral? A gente vai esperar vinhos com maior potência de álcool, com mais corpo, vinhos com um pouco menos de acidez, com o caráter da fruta normalmente madura e sobremadura, aquele caráter um pouco mais relacionado a frutas secas, a uva passa, ameixa passa, figo seco, aquelas notas de geleia, de compota, uma acidez bem menor, e isso está se explicando pelo um contexto de terroir, aonde o sol é muito presente e áreas um pouquinho mais planas. Então é normal esse amadurecimento extra. E de novo, eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior dos vinhos do centro e do norte da Itália. Não é isso, eles são diferentes. São diferentes. Só que, quando a gente fala do sul, esse ponto de menor valorização é super relevante. Relevante por quê? Porque os vinhos do sul da Itália, eles de modo geral, eles são vinhos, têm menos áreas de denominação, tem menos vinhos sendo produzidos dentro das denominações e o preço dos vinhos é bem mais baixo que do restante da Itália. Um dos grandes trabalhos que se tem no sul da Itália, isso do governo italiano, das regiões e da própria comunidade europeia, é tentar fazer a valorização desses vinhos, aonde os produtores comecem a elaborar vinhos com maior qualidade, porque sempre é uma escolha do produtor, e abrindo um pouco mão daquele volume de baixa qualidade. Ou seja, até produzir um pouco menos, mas aumentar um pouco a qualidade para ter um valor agregado maior nos seus produtos. Porque boa parte dos vinhos do sul da Itália, posso até dizer a grande maioria, eles vão para o restante da Itália e também para o restante da Europa. Uma vez que são vinhos baratos, muito do que a gente viu dos vinhos chamados, né, os vinhos genéricos da Itália, né, que não estão nem dentro da classificação IGT, nem dentro das DOCs ou DOCGs, eles vêm aqui do sul. Ou uma boa parte vem do sul e se mistura com vinhos genéricos também da parte central, do norte, aonde o sul vai trazer exatamente isso, álcool, corpo, potência, caráter de fruta sobremadura. E às vezes os vinhos mais ralinhos do norte são muito ácidos, tem muita acidez. Então pega os vinhos do sul, faz essa mistura para vinhos genéricos. Claro, quem está falando de vinhos sem indicação geográfica. É quente, mas é um lugar que é muito legal de se visitar e tem vinhos bem interessantes. Só eu gosto de sempre deixar claro, quem vai ao sul da Itália, se preparem, porque a estrutura é bem menor do que a gente tem na parte central e no norte. Então requer mais planejamento para quem vai para o sul. As distâncias são maiores, é mais interiorano, as vinícolas precisam ser agendadas com bastante tempo.
Então, quem vai para o sul precisa ter uma organização um pouco maior, menos estrutura, menos facilidade a transporte, tudo, né? Tudo precisa ser mais melhor planejado e de preferência com antecedência, porque é um lugar um pouco mais difícil como um todo. Entendido isso, é importante a gente agora fixar aonde estão essas regiões do sul. Então começamos com as duas grandes ilhas. A ilha do extremo sul, que é a Sicília, que é uma região italiana. Outra grande ilha é a Sardenha, que durante muito tempo foi de domínio espanhol. A gente está bem próximo aqui à Espanha. Tanto que na própria Sardenha, as uvas de maior destaque são uvas de origem espanholas. A gente vai ter uvas brancas como a Vermentino, mas principalmente uvas tintas como a Garnacha, que aqui na Sardenha a gente vai se chamar Canonal. É a Garnacha, a mesma uva. Bom, duas grandes ilhas então, Sardenha e Sicília, sendo que a Sicília mais para o sul, mais quente. A Sardenha já é uma ilha um pouco mais turística. Turística no sentido, a Sicília ela é muito habitada. A Sardenha é um pouco menos. Claro que é óbvio que tem cidades, tem população e tudo mais, mas menos população e muito mais locais turísticos na Sardenha, como aqueles grandes, eles fazem umas colônias de férias de alto padrão, né? Eles têm aqueles resorts na beira do mar, eles têm muitos, né, muitos portos, né, muita gente que tem barco. A Sardenha ela é muito mais cara para se viver, né, e tem menos áreas de vinhedo também que se comparado com a Sicília. Sicília é outra grande região em volume. Beleza, duas grandes ilhas, então, Sardenha e Sicília. E depois no continente, é legal a gente pegar a situação de a principal região no sentido de valorização do sul, a gente está falando da Campânia, cuja capital é Nápoles. Depois, a maior em volume é a Puglia, que aqui é o calcanhar da bota, no extremo leste, cuja capital é Bari. Depois a gente vai ter, entre Campânia e a Puglia, a gente vai ter uma outra região chamada Basilicata, cuja capital é Potenza. Na Basilicata, ela é bem menos conhecida do que a Campânia e que a Puglia. Aqui é uma região muito agrícola, muito, muito agrícola. Muita produção de trigo, de frutas. Então é um dos celeiros da Itália, é a Basilicata. Né? Isso também se estende para a Puglia, uma parte da Campânia, mas a Basilicata bem menos destacada, digamos assim, que a própria Campânia e que a própria Puglia. Né? E até porque, se a gente olhar, a gente vai ver que a Basilicata quase não tem praia. Tem pouquíssima praia. Né? Tem aqui no extremo sul, tem alguma coisinha aqui no extremo oeste, mas praticamente não tem praia na Basilicata. Então acaba também sendo menos turístico. Depois a gente tem a ponta da bota, né, que a gente está chutando a pedra, que é a Calábria. Calábria é um volume muito pequeno de produção também, muito interiorano, muito quente, aonde é pouco desenvolvido de modo geral, se comparado com o restante da Itália. Então, a Calábria tem, digamos, uma das regiões mais pobres da Itália. É lindíssimo, porque tem praias lindíssimas, tem lugares legais, mas também é muito quente. Aqui também é muito comum a parte agrícola, principalmente de frutas e tubérculos muito relacionados a calor, que gostam de calor. Então a gente tem muito tomate, tem muito pimentão, tem muitas pimentas. Eles são muito bons. A gastronomia da Calábria também é muito, muito famosa, enfim. Mas a produção de vinho bem menos destacada. Né? Não tem aquele prestígio, não tem aquele destaque. Também não tem o prestígio, apesar de ter muita praia, tem muito menos prestígio no sentido de turístico, enoturístico ou de turismo como um todo, apesar de ter lugares realmente muito bonitos. E aí olhando, até aproveitando e avançando um pouquinho, aí olhando as regiões em si, a gente consegue aqui dar uma olhada, né? E a gente consegue ver aqui alguns pontos relevantes no sentido de as regiões versus volume. Então, então, vocês estão vendo o gráfico, né? A gente está vivendo em volume de hectolitros. E vocês conseguem ver aqui também
marcadinho no gráfico o percentual de volume de vinhos que são dentro das denominações, das DOPs, né? Lembrando que as DOPs são as DOCs e as DOCGs, são dois níveis diferentes da classificação, mas que são reconhecidos dentro do sistema de DOP, os IGPs e o vinho genérico. E se vocês olharem aqui, eu até deixei já marcado no material exatamente essa questão das regiões do sul, a gente vê que, por exemplo, a Puglia, que é uma das regiões de maior volume da Itália inteira, é a segunda, só perdendo para o Vêneto lá no norte. Mas se vocês compararem a Puglia com o Vêneto, percebam que na parte verde da barra é vinhos com denominação DOC ou DOCG. Olha que a Puglia é um pequeno percentual de vinhos com denominação. A maior parte do volume da Puglia são vinhos genéricos, vinhos de volume, muitas vezes vendido a granel para o restante da Itália ou para o restante da Europa. Já comparem com a barra do lado, que é o Vêneto, que é a região de maior volume. Olha que 60% da produção do Vêneto é com denominação. E óbvio que os vinhos com denominação, eles são muito mais valorizados, são vinhos de maior prestígio, são vinhos de maior valor agregado. Então, esse gráfico, ele é um gráfico que ele mostra isso muito bem, né? Então, qual é o grande trabalho hoje? A gente vai voltar nesse gráfico mais um pouquinho, mas qual é o grande trabalho que a gente vê hoje, né, dos vinhos? Eu vou tirar isso aqui para ficar melhor para vocês verem. Qual é o grande trabalho hoje dos vinhos do Sul? É exatamente tentar trazer valorização para os seus vinhos, indiferente do perfil, né? Nem falando se eles são melhores, se eles são piores, né? Não é nem isso. É muito mais no sentido de o que esses vinhos conseguem agregar valor. E claro, a gente também está falando de uma certa perda de volume, né? Uma vez que se vai ter, né? Se vai ter a busca por se agregar valor. Então é normal que se perca um pouco de volume para isso. Mas quando eu estou falando para vocês, por exemplo, vinhos a granel, o Sul faz muito desses vinhos, botam literalmente em caminhões e mandam esses vinhos para o resto da Itália e da Europa. Então o preço, o valor agregado, isso é muito baixo. Muito baixo. O que isso acontece? É que no Sul a gente, por exemplo, tem muitas cooperativas. Tem muitos pequenos produtores, mas muitas vezes esses pequenos produtores não conseguem elaborar o seu próprio vinho. Tem que vender a uva para grandes cooperativas, para elas vinificarem, fazerem os vinhos e venderem. E ele vende, os pequenos produtores, eles acabam vendendo isso como matéria-prima, né? Não como valor agregado. Não consegue ter um valor agregado nos seus vinhos. Então esse é um ponto relevante, assim, da gente pensar quando a gente vê o Sul. Então, quando a gente vê assim, uma denominação, como por exemplo, Sicília DOC. Essa denominação, ela é relativamente nova na Sicília. Porque a Sicília tem uma IGT que era toda a ilha, e aí essa IGT virou uma DOC exatamente para, né, dar uma valorizada nos vinhos. E aí, claro, tentar ter umas regras um pouco mais rígidas, focar, ter um pouco mais de o produto final com uma qualidade maior, porque não é só aumentar o preço, tem que ter uma maior qualidade até para o consumidor absorver isso, o consumidor nem absorve. Então, se a gente olha, né, e até voltando aqui para o nosso mapa, deixa eu voltar aqui para as regiões, o que a gente vê aqui? Que no sul, né, então marcadinha aqui as regiões do sul, então a gente vê a Puglia com pouquíssima área com vinhos com denominação, maior parte vinho genérico, que é a barra rosa aqui, o pedaço rosa da barra. Né, vamos ver a Sicília, olha a Sicília aqui, uma pequena parte com vinhos com denominação, uma parte até um pouquinho maior com vinhos com indicação geográfica só, não com denominação de origem. Olha a Campânia, que é uma região com uma qualidade um pouquinho maior, mesmo assim um pequeno percentual com a barra verde. Né? A Sardenha, que é uma região mais turística, um pouquinho mais valorizada,
que consegue ter um pouquinho mais de denominações, vinhos com denominações, maior valor agregado e tudo mais, mas com um volume muito pequeno, porque o que vocês estão vendo aqui, nessa barra, na barra total, na soma das 3 barras de vinho genérico, vinhos com indicação geográfica e vinhos com denominação de origem, a gente está vendo o volume total. Então, mesmo em regiões como a Sardenha, que consegue ter um pouco mais de denominações, vinhos dentro das denominações, com volume muito pequeno. Né? E olha a Basilicata que eu falei para vocês, olha o volume muito pequeno, né? Basilicata, mesmo sendo uma região grande, tem o volume da Ligúria, lá no norte, uma região bem pequenininha. Em cadeias montanhosas, né? E a Basilicata não. A Basilicata bem plano, maior possibilidade de produção, volume e tudo mais. Então, isso para vocês verem que o Sul, ele tenta valorizar os seus vinhos. Tenta por quê? Porque isso é um processo longo. E isso até vinha acontecendo de forma mais acelerada, com o apoio da União Europeia e da própria Itália, que estava colocando dinheiro para os produtores melhorar a sua produção, elaboração de vinho e tudo mais. Mas a partir da crise, que vai ter um pico muito forte em 2012, esse dinheiro começa a ser cessado. Começa a ter menos dinheiro disponível e esse processo, então, desacelera um pouco no sul da Itália. E falando um pouquinho dessas regiões, aí até entrando um pouquinho mais nas regiões, que eu acho que é legal, a gente pode começar falando da Campânia. Campânia é aquela região cuja capital é Nápoles. E aqui o que a gente está vendo? Nápoles. Essa é a capital. Lá no fundo, emoldurando a região, a gente tem o famoso Monte Vesúvio, do vulcão Vesúvio. Lembra da história de Pompeia, né? Que o vulcão entra em erupção e tudo mais. Aqui é o sopé, literalmente, do Vesúvio. Vesúvio é o vulcão que entrou em erupção e que destruiu com a cidade de Pompeia. Bom, já dá para a gente pensar que a Campânia é uma região de muito solo vulcânico. Porque o solo vulcânico não é só no vulcão. O vulcão ele entrou algumas vezes em erupção e foi, né? A lava foi se espalhando, literalmente, né? Em direção ao mar e foi formando solos aqui da região. Então, os solos aqui da Campânia tem muito solo vulcânico. E a gente tem algumas uvas aqui que adoram solo vulcânico. Uma em especial chamada Aglianico. Se escreve Aglianico. Se fala Aglianico. É uma uva autóctone muito potente, uma uva tinta muito potente. Lembra que a gente falou que o sul, de modo geral, tem muitos vinhos potentes, intensos? Aglianico é uma dessas uvas. Inclusive aqui na Campânia tem uma denominação chamada Taurasi, que é bem famosa para essa uva, para Aglianico. Mas ok, né, avançando um pouquinho mais, a gente sabe que a capital da Campânia é Nápoles, que é uma cidade legal de se visitar, né? Ficou muito famosa pela gastronomia, pizza napolitana e tudo mais. Mas já tudo que é mais para o sul é um pouco mais interiorano. Então, por mais que cidade como Nápoles tenha um pouco mais de estrutura e tudo mais, não é tão estruturado como a gente vê nas regiões centro-norte da Itália. E aí, olhando aqui algumas dessas, vamos lá, né? Vamos chamar de denominações, mas principalmente dessas áreas de produção. E aqui tá a Campânia marcadinho para vocês, né? Botei aqui nesse mapinha para vocês, bonitão aqui, para vocês saberem aonde que é, né? Marcadinho aqui em azul. É uma região que tem 4 DOCGs e 15 DOCs. Tem um pouco mais de denominações, mas tem 9 IGPs. Isso que a gente via lá do centro-norte, com um pouco menos de IGPs, agora a gente vai ver que vai começar a crescer bastante. Porque para hoje na Itália, para se subir de ser uma IGT e se tornar uma DOC, é um processo muito mais difícil. O governo vai pedir, me dá o teu reconhecimento. Por que tu quer virar uma DOC? Porque eu sou famoso, tenho uma área aqui que tem maior destaque e tudo mais. Tem que comprovar muito para o governo italiano para ele poder autorizar se tornar uma DOC. Se não tem uma consistência muito grande, uma associação de produtores fortes, um destaque já pela qualidade dos vinhos, não migra. Continua sendo uma IGP. Lembrando, né, que IGP e IGT é a mesma coisa, tá?
IGT e IGT são iguais, são sinônimos. Aqui já está como IGP, mas são sinônimos. Tá? A Itália usa IGT e IGP é o conceito que a comunidade europeia usa, as duas são válidas, inclusive o produtor na Itália ele pode escolher como ele escreve. Ele vai escolher como ele vai grafar. Se ele quer escrever como IGP ou se ele quer escrever como IGT. IGP, Indicazione Geográfica Protetta. IGT, Indicazione Geográfica Típica. Significam a mesma coisa. Assim como também o produtor escolhe, porque as duas denominações, dois níveis de denominação na Itália, as DOC e as DOC-Gs, elas pertencem ao que a comunidade europeia chama de DOP, que é Denominazione de Origine Protetta. Ok? O produtor pode escolher se ele vai escrever, claro que ele vai escrever. Se for uma DOC, ele pode escolher se ele vai escrever DOC ou DOP. Se é uma DOC-G, ele vai escolher se é uma DOC-G ou uma DOP, ele pode escolher. Só que, claro, o produtor, quando ele tem uma DOC-G, dificilmente ele vai escrever DOP, né? Agora, quando ele tem uma DOC, muitas vezes ele prefere escrever como DOP, que é o conceito que a comunidade europeia outorga. Na Campânia, a gente tem algumas uvas importantes, como eu falei para vocês, essa Aglianico, que é uma uva tinta mais tânica, né? Com um pouco mais de acidez, com um pouco mais de peso. E essa denominação Taurasi é a mais famosa para Aglianico. Na Itália, de modo geral, a gente tem muitos, a grande maioria dos vinhos são vinhos de corte. São vinhos que não têm a exigência de ser 100% de uma variedade, de fazer um vinho varietal. Tem o mínimo. Né? Por exemplo, Taurasi, mínimo 85% de Aglianico. E podem entrar outras uvas locais aqui, nesses 15%. Claro, pode ser 100% Aglianico, mas é menos comum a exigência do 100% de uma variedade, principalmente aqui no sul da Itália. Tem um nível, né, de Taurasi ainda mais elevado, que é o Riserva. E a gente tem mais duas uvas aqui bem interessantes, são duas uvas brancas. A gente tem a Greco e a Fiano. E essas uvas também fazem parte de denominações específicas, como a Greco de tufo e a Fiano de avelino, que também, né, a exigência é 85% das duas uvas, com perfis um pouco diferentes. A Greco é uma uva com uma nota mais, principalmente mais cítrica, ela vem com uma nota mais puxada para um... Ela lembra muito uma maçã verde madura, aquela que tá, sabe, tá ficando verde, ficando um pouco mais amarela. Ela tem uma nota um pouquinho mais salina. Já a Fiano é uma uva mais aromática. É uma uva que tem mais, ela é mais frutada, mais floral. Ela tem uma nota que ela se dá. A Fiano gosta muito os produtores de passar por madeira, então tem aquela nota, né, de um toquezinho evolutivo muitas vezes. São dois perfis diferentes aqui de vinhos que podem ter uma qualidade bastante alta. Né? A Greco normalmente tem uma acidez um pouquinho mais destacada. A Fiano é uma uva com um pouquinho mais de estrutura e que tem um potencial maior, normalmente para envelhecimento. Três uvas autóctones bem famosas aqui. Né? A gente tem a falanguinha, a gente tem outras, né? A falanguina é essa uva que é principalmente destacada lá na Costa Amalfi. Né? Aqueles vinhedos que eu mostrei para vocês lá naquelas encostas. A falanguina é uma dessas uvas aí bem comum lá. Pouca área de vinhedo, mas com um destaque de qualidade bem interessante. Quando a gente avança mais uma região, a gente tem a famosa Basilicata, né? Aqui até tá marcado aqui, não é a Basilicata, tá? Esse mapinha que tá errado, isso aqui é a Calábria. A Basilicata fica aqui, ó, bem aqui, tá? Então, a Basilicata fica entre a Campania e a Puglia, tá? Então, considera isso aqui, tá marcadinho errado nesse mapa, e a Basilicata vai ficar aqui, ó, no meio do caminho entre a Campania e a Puglia, que é aquela região mais, que eu falei para vocês, bem mais agrícola, muito famosa pelos seus trigos, né, o grano duro clássico, né, para produzir pão, massas, muito vem da Basilicata. E tem essa cidade aqui na Basilicata, que é patrimônio da humanidade, chamada Matera. Essa cidade, ela é espetacular, ela é incrível, uma cidade muito, muito antiga, muito velha. Aqui tem as famosas Sassis, né, que são as cavernas de Matera, onde viveu o homem primitivo. É uma cidade que ela é patrimônio da Unesco, então é uma cidade onde tem muitos eventos culturais, muitos filmes foram gravados aqui, é um lugar legal de se conhecer na Basilicata. Inclusive tem denominações, tem uma denominação de vinho que é chamada Matera. Mas é muito difícil encontrar os vinhos fora dessa região.
Eu, quando vim aqui a última vez, aproveitei para provar muitos vinhos locais aqui. Eles gostam muito de fazer os vinhos com castas internacionais, Cabernet Sauvignon, com Merlot, e ficam vinhos realmente interessantes. Italiânico também eles usam. E mas de modo geral a gente viu a Basilicata não tem um volume muito grande, ela não é tão representativa nos seus vinhos. Destaque para uvas aqui ainda aliânico, né? Que vocês podem ver que a Basilicata tem uma DOCG e 4 DOCs. A gente está vendo aqui essas cadeias montanhosas na Basilicata são vulcões. Então a gente também tem bastante solo vulcânico aqui, e até por isso que a própria Aliânico se dá bem. Tem mais solos aqui, né, com essa composição xistosa. A gente tem alguns solos com um pouquinho de ardósia. A gente tem solos também, a gente tem alguns solos aluviais aqui de leitos de rios. Aqui não é um grande destaque, né? Esse vulcão que vocês estão vendo aqui no fundo é o vulcão Vulturi. E tem uma área que chama exatamente uma denominação chamada Aliânico del Vulturi, que é uma área um pouco mais destacada, né? O grande destaque aqui ainda são os vinhos tintos, e a gente vê cada vez mais aliânico aparecendo em cortes com uvas internacionais, né? Com a própria Merlot, Cabernet Sauvignon, enfim. E eles botam, porque a aliânico, como é uma uva intensa, eles botam para dar uma maciada, né? Na Cabernet Sauvignon. E mesmo a Cabernet Sauvignon, né? Para dar uma maciada na aliânico, e a Merlot mais ainda. A gente sabe que a Merlot ela é um pouco mais macia. Então ela traz um pouco mais, ela gera um pouco mais de peso, até um pouco de álcool, a Merlot, mas principalmente caráter de fruta vermelha madura, traz um toque, às vezes uma nota que lembra um pouco de menta, uma menta seca. É um vinho que, né, em boca ficam mais redondos, apesar do peso, né, um pouquinho maior. Então se dão bem aí com a Liânico. Mas não é o grande destaque para vinhos aqui não. Bom, quando a gente vai para Calábria, agora sim, marcadinho corretinho aqui no mapa, aí é uma região muito bem interiorana. A gente está vendo lugares lindíssimos, muitas praias bonitas, muitas regiões de veraneio, principalmente dos italianos, porque como é uma região mais interiorana, ela é uma região mais barata de se visitar, né? Então é muito mais barato vir para Calábria do que para Sardenha, por exemplo. Então muitos italianos vêm veranear aqui na Calábria. Região, claro, muito mar. A gente tem algumas uvas aqui, não é o maior destaque, não são os vinhos. Tem, né, uma produção, a gente sabe que o volume é pequeno, tem algumas denominações. Aqui também aparece bem aliânico. Aqui já começa a aparecer um pouco mais a primitivo, assim como a gente vai ter na Puglia, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui as uvas brancas, a gente tem um pouquinho da própria Greco aqui, mas aqui na Calábria, os vinhos ficam muito alcoólicos. Os vinhos com muito aquele caráter de sobrematuração, geleia, aquele aroma, né, de geleia, de compota. Eles gostam de passar os vinhos por madeira, então fica aquele aroma de geleia, compota e notas de fumaça, defumado, aquelas notas especiadas de cravo, de canela, um café tostado, junto com essa nota de sobrematuração de uva. Então fica um vinho bem intenso, mas bem pesado, normalmente acidez média menos, às vezes pouca acidez. Grande segredo é exatamente ter frescor suficiente. São vinhos muito consumidos localmente. A gente na Calábria não tem DOCG, para vocês terem ideia, tem 9 DOCs e elas são bem espalhadas. A grande maioria vão ser DOCs que vão ficar bem próximos ao mar, para se aproveitar do frescor do mar. Na parte mais interiorana é muito quente. Galhopo é uma uva que é bem utilizada aqui, mas principalmente as uvas de maior destaque vão ser Aliânico e Primitiva. Primitivo gosta de calor, se dá bem. E a gente vê surgindo muitos Malvasias, que é uma uva branca aromática, fazendo vinhos interessantes, né? Fazendo alguns vinhos até interessantes no sentido de aroma, até de peso de boca. E os produtores cada vez mais tentando manter o frescor dos vinhos aqui da região, para ser um pouco mais interessante, né? Ter esse perfil de um pouco de frescor. Esse é o grande segredo aqui da Calábria. Só que o que acontece com a Calábria? A Calábria ela é uma região bem interiorana, pouco volume de produção de vinho e ainda muito influenciada por grandes famílias, né? Com grandes cooperativas de produção,
a própria influência da máfia que ainda é muito forte, então não, digamos que não é uma região tão fácil para os pequenos produtores conseguir desenvolver a sua elaboração de vinho próprio, quando tem pequenas áreas e tudo mais. Então, uma área que se desenvolve lentamente, muito lentamente, né? E a gente vê também, né, os vinhos brancos, mesmo essa região quente, tentando ganhar um protagonismo, porque de modo geral os vinhos brancos, como eles são as uvas colhidas mais cedo, elas tendem a ter um pouco mais de frescor do que as uvas tintas, né? A gente vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre a Primitivo. A Primitivo é uma uva que durante muito tempo aqui teve algum destaque, mas a gente sabe que a Primitivo é uma uva de difícil amadurecimento, mesmo em locais quentes. Ela precisa de local quente para amadurecer, mas o amadurecimento é muito irregular, então os vinhos ficam com um perfil muito irregular. Normalmente tem que colher ela com as uvas muito sobremaduras, né? Que acaba perdendo muito do frescor. Bom, avançando um pouquinho mais, né? A gente chega na Puglia, que é literalmente o calcanhar da bota. Que é aquela região que a gente viu que é a segunda de maior em volume. Só perdendo para o Vêneto, né? Lá no norte da Itália. Só que a diferença é que a Puglia é muito volume, muito vinho pouco valorizado, muito vinho vendido a granel. E durante muito tempo, com pouquíssimo prestígio dos seus produtos, pouquíssima valorização dos seus produtos. Então eles precisam fazer um trabalho muito grande, assim, de tentar valorizar. E quando uma denominação consegue algum prestígio internacional, vídeo que está acontecendo agora, por exemplo, com o Primitivo de Mandúria, né? O Brasil compra bastante Primitivo de Mandúria, gosta, paga caro. Eles tentam alavancar essa denominação, né? Tentam tacar ela. Aí tem mais produtores que começam a produzir vinhos com a denominação, começam a ter, né, alguma relevância. Só que antes da gente chegar nesse ponto, vamos dar uma olhada na região como um todo, porque é uma região mais baixa, mais plana, muitas áreas costeiras. Então a gente é literalmente península, né? Então toda a costa leste, sul e uma parte, quase a metade da costa oeste, é região costeira, literalmente. E aí tem uma parte norte, uma parte oeste que vai ser um pouco mais continental. Então o mar é super importante para a Puglia. E aqui é muito quente. O custo de produção aqui é relativamente alto, porque tanto sol que muitas vezes tem que se proteger os vinhedos. Tem que botar tela. E botar tela é muito caro, né? Então, o custo do vinho de alta qualidade aqui é alto. Então, por isso que é bem comum o vinho a granel. E a gente olhando um pouco mais no mapa da Puglia, a gente vai ver, até pegando a parte central da Puglia aqui, que é Bari, que é a capital, e quem for visitar a região aqui, eu recomendo vocês usar Bari como base, que é uma cidade muito legal, inclusive, né? Tem uma praia que chama o Lungomare, né? A Rambla, que é muito bonita, tem uma roda gigante bem legal, vocês veem a cidade inteira quando vocês andam na roda gigante. Tem a cidade velha, né? Que é um bairro dentro de Bari, que era, né, onde a cidade começou a se desenvolver, que é muito legal, né? Então tem muita coisa legal aqui para vocês irem aproveitar na Puglia. Bari é a capital, um bom local para fazer base. E a gente está olhando assim que a gente tem muitas diferentes denominações aqui espalhadas, muitas DOCs e GTs, né? Pouquíssimas DOC-Gs como um todo. A gente tem 4 DOC-Gs na Puglia, mas são 28 DOCs. E aí vocês olhando aqui, vocês veem que algumas dessas denominações um pouco mais familiar para o brasileiro. Por exemplo, a gente olhar aqui, né? Primitivo de Mandúria. Né? Primitivo de Mandúria eu já ouvi falar. Né? Daqui a pouco Salite Salentino. Já ouvi falar. Mas percebam que as DOCs, mesmo com 28 DOCs diferentes aqui, elas são menos comuns para o brasileiro do que as IGTs. Tem uma IGT aqui que é quase toda a ilha, quase toda a região chamada IGT Puglia, que é uma IGT. Normalmente até eles escrevem IGT, né? Que eles podem também. Chamada Puglia, que é praticamente toda a região. E muitos dos vinhos são vinhos classificados como IGT aqui.
E até vou coloquei para vocês, vou colocar como material complementar para vocês, esse mapa aqui numa resolução maior, né? Que vocês conseguem ver muitas das denominações aqui da Puglia, para vocês terem uma referência, né? Mas denominações que são até bem famosas, e DOCGs que são bem famosos, como as próprias Castel del Monte, né? Que são, né? Castel del Monte, por exemplo, Rosso Riserva, que tem uma qualidade bem alta. Tem DOCs importantes como Gioia del Colle, né? Locorotondo, que é mais costeira. Tem várias regiões, sim, que são bem bacanas, mas são pouco conhecidas. E assim, as DOCs, claro, elas têm um valor agregado um pouquinho maior, mas o volume bem menor, como a gente viu. Tem bem menos vinhos elaborados dentro das DOCs. A maior parte é IGT e até vinho genérico. O que acontece é que quando a gente compara um vinho genérico, por exemplo, vamos pegar um IGT. Pega um IGT Puglia, ele custa bem menos do que uma DOC. Alguma das DOCs da Puglia que tem regras mais rígidas e que é mais caro para se elaborar. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes os produtores preferem fazer vinhos mais baratos para vender mais. Então, muitas vezes acontece isso. Mas tem muitas coisas legais aqui da gente desbravar na Puglia. Eu acho que a Puglia, com o passar do tempo, vai ganhando um pouco mais de prestígio no Brasil e outros países. O Brasil, por exemplo, já valoriza muito bem os vinhos aqui de Mandúria. A Mandúria fica aqui, né, bem um pouquinho mais na costa oeste, né, vem aqui no Mar Jônico. E a Primitivo, que é a mesma uva Zinfandel americana, ela precisa de uma maturação a mais e o brasileiro gosta dessa maturação a mais. Então, é comum, né, os brasileiros valorizar muito a uva Primitivo. Claro, Primitivo de Mandúria, por exemplo, que é uma DOC, não chega barato do Brasil, chega caro. E aí eles podem fazer, então, em vez de seguir a regra da denominação da DOC Primitivo de Mandúria, que é pequenininha, em volta da cidade de Mandúria, eles podem pegar de várias áreas da Puglia a Primitivo e fazer uma IGT Puglia com Primitivo. E aí escreve, né, que é Primitivo, se tiver no mínimo 85%, é uma IGT, é que é um vinho mais barato e que leva o nome Primitivo, que é famoso, por exemplo. Então isso a Puglia faz muito. O brasileiro compra muito IGT Puglia Primitivo achando que é um vinho DOC, por exemplo. Mas é um vinho IGT, Puglia pode vir de praticamente qualquer área da Puglia. As denominações, as DOCs, sim, aí tem regras mais específicas, limitações de variedades, tem controles de produtividade. Aquilo que a gente falou, né? A DOC, ela não é um sinônimo de qualidade. Ah, só porque é uma DOC, então tem qualidade? Não. Mas é uma regra mais rígida, então ele dá um direcionamento para isso. Tenta que tenha um pouco mais de qualidade. Tenta. Ah, não é absoluto. Tenta. Tenta, só uma observação. E aqui eles tentam na Puglia, que a Primitiva é uma uva muito plantada, Negro Amaro é uma uva muito plantada. Eles tentam trazer uvas com um pouquinho mais de acidez para equilibrar isso, como por exemplo Sangiovese, uva tinta com acidez alta, a Trebbiano, que é uma uva branca com acidez mais alta. Eles tentam fazer um pouco desse jogo, né? Claro, como eu falei para vocês, né? O grande segredo do Sul e também da Puglia, e a Puglia que vocês estão vendo, né? Também são áreas bem mais planas. A gente tem muito solo argiloso aqui. Esse solo argiloso, ele traz muita potência, muita intensidade para os vinhos, né? Os vinhos ficam pesados, ficam ainda mais pesados, ainda mais potentes, ainda mais intensos. E vocês estão vendo os vinhedos aqui em áreas bem planas. E muitas vezes essas áreas também, eu falei para vocês, tem que botar tela de proteção. Como tela de proteção é muito caro, os produtores às vezes fazem na metade, né? Pega uma parte, estão andando pelo sul, principalmente pela Puglia, eles às vezes estão olhando, pô, metade do vinhedo tem tela, metade não tem. É pelo custo, é muito caro. Então os produtores botam numa parte, porque se tiver um problema garante a safra, um problema, por exemplo, de geada tardia, ou um problema de excesso de sol, tem aquelas telas também tem, né? Funciona como um sombreiro. Eles garantem a safra com uma parte, pelo menos, né? Claro que botar a tela em tudo vai ficar muito caro, eles acabam não fazendo.
mas é bem comum. E a uva principal aqui, com certeza, quando a gente fala de Puglia, é a Primitivo. O que acontece com a Primitivo? Ela tem um amadurecimento muito irregular. Algumas uvas amadurecem cedo e outras uvas ainda estão verdes, no mesmo cacho. Então, que se faz? O produtor não pode colher enquanto tiver uva verde, porque senão o vinho vai ficar ruim, vai ficar amargo. Isso aqui é uma região que não tem muito valor agregado, então a colheita não vai acontecer em várias etapas, ou então lá colher grãozinho por grãozinho, fazer um grande processo de seleção de grãos para tirar só os grãos. Isso não vai acontecer aqui. Isso acontece em locais de muito destaque no mundo, onde o vinho é muito, muito caro. Exige muita mão de obra, né? Uvas botritizadas, ou, né, aquelas uvas onde tem um processo de sobrematuração, mas normalmente uva botritizada faz esse processo. Aqui não vai acontecer, dificilmente. Então, eles não colhem a uva quando ainda tem grãos verdes, porque senão o vinho vai ficar amargo, né? Vai ficar com ácido tânico, vai ficar desagradável. Então, eles esperam a uva amadurecer, 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 e aquela uva que é verde precisa amadurecer também. Só que aqueles primeiros grãos que estavam amadurecendo vão ficar sobremaduros, vão ficar passa. Então, vão fazer vinhos, normalmente com uma parte do cacho tá a uva passa, uma parte a uva tá madura. E aí vai fazer aqueles vinhos com muito álcool, com aquele caráter de sobrematuração, né? Aquele caráter de geleia, de frutas passas, e muitas vezes com residual de açúcar. São vinhos meio secos, que sobram bastante açúcar, porque a uva tem uma concentração muito grande de açúcar. Isso não é só a Primitivo, mas a Primitivo tem essa tendência, né? Negro Amaro é uma uva tinta, como o nome está falando, né? Negro Amaro, muitas vezes tem um amargorzinho residual no final de boca, uma uva tinta bem, com bastante intensidade de cor. A gente tem visto alguns produtores fazerem ela com um pouco menos de intensidade, de extração, tentando deixá-la um pouco mais elegante. Mas só para vocês verem, ó, só 9% dos vinhos da Puglia, mesmo com 28 DOCs e com 4 DOCG, só 9%, menos de 10% dos vinhos são elaborados dentro das denominações. 20% dentro das IGTs, ou seja, de indicações geográficas, e o restante, 71% dos vinhos, imagina, 71% dos vinhos da Puglia são vinhos genéricos. São vinhos que vão ser vendidos a granel, e que esses vinhos a granel vão ser consumidos, né, bem barato, vendido a volume e tudo mais. Quem já foi no Italy, principalmente na Itália, no Brasil eu não vi isso. Vocês veem que o Italy na Itália vende vinhos a granel. Tu leva lá tua bombona e tu compra por litro, literalmente, né? Tem lá uma mangueirinha, dá 2 litros de vinho. Pega a tua bombona, enche, bota 2 litros, tu paga bem barato. Muitos desses vinhos vêm aqui da Puglia, né? Isso é vendido na Itália inteira, né? Vinhos Fiuso, né? Aqueles vinhos a granel, muito, muito vendido. Aí podemos chegar na nossa primeira grande ilha, que é a Sardenha, porque a gente tem duas grandes ilhas, Sardenha e a Sicília. Sardenha é essa primeira grande ilha aqui, então riscando ela só para vocês se situarem, tá? Então, essa aqui é a ilha da Sardenha, que vocês estão vendo aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho das ilhas. Então, a Sardenha é uma grande ilha, tem alguns vinhos interessantes, lugar muito turístico, muito, muito caro. Tem duas grandes uvas na Sardenha, tem outras, mas duas grandes uvas, que é a Canonal, que nada mais nada menos é a Garnacha, e a Vermentino, uva branca. Essas duas aí, sim, são as grandes protagonistas, principalmente das DOC-Gs. Tem uma DOC-G só que é com Vermentino aqui, e o restante são DOCs. Só que os vinhos aqui são bem valorizados, são caros, muito caros. Como é muito turístico, vem muito turista. Se vem muito turista, o turista gosta de pagar mais caro, né? O turista está acostumado a pagar mais caro, então eles valorizam bem seus vinhos aqui. A produção é pequena, o volume é pequeno, não tem grandes produções, né? Então, um grande destaque, por exemplo, de um italiano novo rico, por exemplo, na Itália, é ele vir, né, com o seu barquinho aqui, ou alugar um barquinho e ficar passeando aqui, né, na costa da Sardenha, num dos resorts e tudo mais, né? Então é bem, bem caro. O que a gente tem na Sardenha, né? Então a gente tem uma única DOCG, que é uma DOCG para Vermentino,
Chama aqui, ó, botei para vocês que é o Vermentino de Galura. E depois a gente vai ter 17 DOCs, principalmente espalhadas pelas regiões mais costeiras. A gente tem muita na Sardenha, muita montanha também, muitas cadeias montanhosas. A gente tem muito solo à base de calcário, solos pedregosos. A uva se dá bem nessa região, mas muito focado em volume menor e qualidade maior. E claro, preço maior também. A gente tem uma denominação, uma DOC chamada Canonal de Sardenha, que é exatamente para Canonal, que é para Garnacha. E vou dizer para vocês que produz vinhos com uma qualidade bem alta, bem interessante, bem interessante. Tá? Tem uma outra denominação chamada Tiró, né? Tiró Cagliari. A gente tem a Vermentino, mas essas são as duas grandes uvas, assim, né? Como referência, Garnacha e Vermentino. A Vermentino aqui ganha peso, ganha intensidade, volume de boca, intensidade de sabor, de aromas. A Garnacha ganha um pouco mais de profundidade. Garnacha a gente sabe que é uma uva que tem aquele caráter de fruta vermelha, um pouco mais de corpo, um pouco menos de acidez. Ela é uma uva tardia, aqui ela ganha peso. Ela ganha um pouco mais de intensidade, principalmente de aromas e de sabores, e até um pouco mais de frescor do que a gente está acostumado, por exemplo, com a Garnacha na Espanha. Quando tiverem a oportunidade de provar, provem. São intensos, né? A gente tá vendo que o Sul não tem vinho muito levinho aqui, né? O Sul são vinhos mais potentes, são vinhos mais intensos realmente, mais potentes. É normal do Sul, bem normal. E aí vamos falar da nossa Sicília, né? Nossa querida ilha siciliana. E só que eu vou provar um vinho com vocês, né? Eu vou provar um vinho da Sicília. E antes de falar da Sicília, vamos provar um vinho siciliano que eu acho que vale a pena. Eu vou provar um vinho que inclusive é de uma DOC chamada Sicília. Sicilia, como os italianos chamam, né? Que é uma DOC que abrange a ilha inteira. Uma denominação bem grande, que foi exatamente uma migração de uma IGT, que era da ilha inteira, para uma DOC que abrange a ilha inteira. E essa denominação, o que ela diz? O seguinte, olha, tu pode inclusive chamar os vinhos de varietais, são várias uvas brancas e tintas permitidas, se tiver no mínimo 85% da uva. Então eu sei, por exemplo, que esse vinho aqui, né, então vamos botar aqui numa câmera um pouquinho maior, eu sei que esse vinho aqui, que ele é um Nero d'Avola, que ele é uma DOC Sicília, que no mínimo 85% dele é Nero d'Avola. É obrigatório ter 15% de alguma outra variedade? Não, não é obrigatório. Fica muito a critério do produtor. O produtor escolhe se ele vai querer, né, ter outra uva aqui misturada e tudo mais. Né? Normalmente eles acrescentam alguma outra variedade. Aqui, por exemplo, tem um percentual, né, normalmente vai em torno de 10%, eu sei que tem de Syrah, que é outra uva bem plantada na Sicília também. Então, se vocês, né, olharem aqui com um pouquinho mais de atenção, então a gente está dizendo, ó, Trisole é o nome do vinho, né, esse produtor que se chama Birdi, Nero d'Avola, DOC, né? Então tá aqui. E aí quando a gente olha, e até, né, eu já vou provar o vinho com vocês, mas quando a gente olha, né, aqui, é um vinho que até ele conta, né, o contrarótulo, a gente vai ver que a grande maioria dos vinhos que vêm do sul da Itália vão entrar no Brasil como meio seco. Não significa que ele realmente seja doce, né? Mas é por quê? Porque o teor de açúcar no Brasil, para ser classificado como seco, é até 4 gramas de açúcar residual por litro. E no Brasil, esses vinhos que chegam com 4,5, 5, às vezes 6 gramas de açúcar, que na Europa ainda é considerado como seco, no Brasil é considerado já como meio seco. Então tem que escrever meio seco. Não significa que o vinho é doce. Tá? O que significa é que é o vinho que tem o residual de açúcar, que no Brasil já tem que ser, né, tem que escrever como meio seco. Vou provar com vocês, né? Servi essa dose aqui e me chamou muita atenção quando eu servi o vinho, porque ele é um vinho que é da Sicília, é uma uva Nero d'Avola, é uma uva intensa, ela é uma uva potente, ela é uma uva com intensidade, mas no nariz ele tem um frescor que chama atenção, tem essa nota de framboesa madura, um leve toquezinho de blueberry, assim, mas principalmente framboesa. Ele me lembra um pouco até de suco de framboesa.
Tem um toquezinho especiado. Tem até um toquezinho meio resinoso, assim. Quase um toquezinho que lembra um pouquinho de mel, assim. Interessante até. Mas principalmente fruta. Fruta. E até, olhando assim com um pouco mais de atenção, olhando o que eu digo, né? Sentindo essas características. Vamos pegar, vamos começar a avaliar esse vinho? Vamos avaliar. Vamos tomar um gole d'água. Depois a gente dá mais uma olhada no rótulo e tudo mais. Visualmente falando, ele é um vinho que tem uma média menos intensidade de cor, ou seja, não tem muita extração, né? A Nero d'Avola é uma uva que tem bastante intensidade, então a casca grossa, então não teve muita extração desse produtor aqui, né? É um vermelho rubi, bastante vívido, vinha 2019, então tá aí com seus 3 anos, dá para ver que ele tem uma boa untuosidade, né? Tô olhando aqui, é uma boa formação de lágrimas, um escorrimento bastante lento aqui. Então, um vinho que deve ter peso, deve ter um pouco mais de estrutura, vamos ver, né? A gente provar. No nariz. É uma intensidade média, quase uma média menos. Esses aromas primários muito presentes ainda, né? Aquele aroma muito da fruta. Só cheiro de vinho, então um aroma correto. Não tem nenhum cheiro desagradável, diferente. Muito primário nos primeiros aromas, onde está a taça. Agitando a taça volta um pouco mais, né? E fica aquele caráter da fruta bastante evidente. Fruta vermelha, framboesa madura. Um toque quase de mel, assim, quase um toque floral, de mel floral. E daqui a pouco um aroma que remete a alguma coisa, um leve toquezinho especiado. Mas bem delicado. A fruta é o que predomina aqui. Legal, vamos colocar na boca? Vamos tomar um primeiro gole? Não vou avaliar, mas interessante. Já dá para ver que ele não tem, dá para sentir que ele não tem residual de açúcar muito alto. Ele é um vinho que deve ser quase seco. Tem uma textura tânica. Interessante. Interessante o perfil desse vinho. Vamos dar o segundo gole, agora já avaliando essas características. É um vinho do sul, né? Eu já sei que o sul a tendência é os vinhos ganharem alguma intensidade. Né? Vamos agora sentir as características para ver o que se expressa nesse vinho. Mas eu posso dizer que é interessante, viu? Tem umas características aqui bem interessantes. A gente sabe que ele é meio seco, mas ele é quase seco. Ele tem uma textura tânica delicada. O tanino dele é um tanino médio menos, né? Fino. Chama atenção pela acidez, né? Tem bastante salivação. O corpo desse vinho ele é um corpo médio. O álcool desse vinho sobe quase um pouquinho, tá quase subindo de um médio. Ainda vou classificar ele como médio. Não chega a ter um médio mais. E a acidez, sim. A acidez é média mais. Saliva bastante frescor. Bastante tensão ácida na boca. E junto com esse perfil, é uma fruta vermelha bastante madura. Essa framboesa bastante madura. Mas com essa acidez deixa esse vinho mais fresco. Ele é um vinho que tem um frescor até acima da média para vinhos sicilianos até, e até para vinhos do sul da Itália. Muito gostoso. Ele não tem uma persistência, a persistência dele é uma persistência média menos para média. É um vinho com uma qualidade boa, ele é interessante, assim, um vinho bem feito, um vinho mais simples, mas bem feito. E um boca muito primário ainda, muito essa nota da fruta. Ele não tem complexidade, não é muito complexo. Mas as características dele, a gente tinha aquele vinho bem franco, né? Entrega, ele é muito direto no seu perfil de aroma, ele é muito direto na boca, é um vinho fácil de ser consumido, deve ter os seus 13, talvez 13,5% de álcool. 19, 13% de álcool. Tem 13% de álcool, safra 2019. E é um vinho tinto meio seco. E Nero d'Avola, que Nero d'Avola é uma uva um pouco mais intensa, assim, né? É uma uva que os sicilianos, que é para mim, uma das principais uvas da Sicília, no sentido de qualidade, junto com a Nerello Mascalese, com perfis bem diferentes das duas, assim, duas uvas autóctones.
E a Nero d'Avola é uma uva que ganha um pouco mais de intensidade, assim. E quando a gente fala da Sicília, eu até volto um pouquinho mais nesse vinho. É, quando a gente fala da Sicília, é uma ilha que tem um vulcão muito famoso chamado Etna, né? Que a gente vê praticamente toda parte da Sicília que a gente tá, porque é um vulcão muito alto. Costa leste toda, né? Que a gente tá, com certeza a gente vê. Quando a gente vai mais em direção à capital, né? Que é Palermo, fica um pouquinho mais difícil de ver o Etna, mas é um vulcão alto e muito ativo. Então tem bastante solo vulcânico nessa região. E tem lugares muito bonitos, assim, de se visitar. Taormina é um dos lugares incríveis de se visitar, assim, é muito linda, uma cidade com uma influência grega muito forte, tem esse anfiteatro grego aqui. Estamos falando de uma ilha no sul da Itália que teve, durante muito tempo, diferentes influências de diferentes povos, né? Foi dominada durante muito tempo por vários diferentes povos, dos gregos, os romanos, os próprios turcos, né? Os árabes tiveram aqui bastante tempo. A gente teve um pessoal da região também da Escandinávia. A gente tem muitas influências diferentes, mas principalmente dos gregos e dos turcos aqui, dos árabes de modo geral. E isso vai impactar diretamente nos vinhos. Então, a Sicília, ela é uma ilha grande, com um volume de produção relativamente grande, que está conseguindo fazer uma valorização de algumas áreas, apesar dela só ter uma única DOCG, que se chama Cerazzuolo de Vitória, que é com Nero d'Avola, que para mim é uma das uvas mais importantes assim, da Sicília, e tem 23 DOCs em diferentes áreas da Sicília. Né? Tem 7 GPs, mas a gente vê assim, do sul da Itália, talvez seja uma das regiões que melhor consegue transitar e estar migrando para vinhos com uma qualidade um pouco maior. E aí chama atenção para algumas uvas, dentre elas a Nero d'Avola, dentre elas a Nerello Mascalese. Duas uvas tintas, autóctones, ou seja, locais italianas, com uma qualidade bem distinta. A Nero d'Avola é mais intensa, mais tânica, maior acidez, né? Caráter de fruta preta. A Nerello Mascalese, que é a uva principal da denominação Etna, tinto, né? O rosso, Etna rosso, com Nerello Mascalese. Já um caráter de fruta vermelha, uma maior intensidade, mas com muito frescor. Intensidade, principalmente sabor de fruta vermelha. Tem uma acidez alta também. Vinhos um pouco mais elegantes. Apesar de ter assim, uma textura tânica. É um tanino, normalmente é um tanino médio, médio menos, mas textura um pouquinho mais marcada. Diferente da Nero d'Avola, que é potente, intensa. E algumas castas internacionais, como a própria Syrah, a Chardonnay. A gente tem alguma coisa, né, de Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon também. Mas a Syrah talvez como a uva tinta aqui internacional de maior representatividade. Então, é muito legal. O Etna, que é um vulcão ativo, muito representativo, ele está sempre em erupção. E isso faz um cenário muito lindo da Sicília, porque imagina, né, um vulcão ativo regularmente. Eu digo assim, uma das grandes experiências que eu tive na minha vida foi vir na cratera do Etna, numa delas, né, dentro do parque do Etna. E ele é um parque nacional, ele é um parque aberto, pode-se ir até as crateras, tem os guias que vão e tudo mais. E ele seguidamente está em erupção, 3, 4 vezes por ano está em erupção. Aí quando eu fui na cratera, ele não estava em erupção, mas ele estava soltando fumaça o tempo inteiro. Você sobe na cratera do Etna, tá o tempo inteiro soltando fumaça, assim, é muito louco. Mas ele não é perigoso, porque como ele está soltando pressão, ele não explode. Quando ele entra em erupção, é assim, ele solta um pouquinho de foguinho, larga uma lavinha, então isso ele dá, né? Ele avisa antes, começa devagarinho, então ele não é um vulcão perigoso. Perigoso é o Vesúvio, que não solta fumaça nunca, né? Uma panela de pressão que daqui a pouco explode. O Etna não é perigoso, apesar dessas cenas tão bonitas aí que a gente vê. E é mais desses vinhos, porque esse solo vulcânico vai formar as famosas contrada, né? O contrade, que é plural. E essas contrades são diferentes formações de solos vulcânicos aonde vai produzir a denominação, né? As uvas vão ser plantadas para produzir as denominações do Etna, Rosso e Bianco. Para mim são os vinhos mais espetaculares da Itália também hoje, são os vinhos do Etna. Então, legal, né? Sicília, sim. Eu acho que a Sicília, eu gosto de terminar por ela porque ela emoldura muito
do que a Itália como um todo, né? Que ela entrega, né? Eu gosto de, né, finalizar com a Sicília porque eu acho que ela entrega muita qualidade dos seus vinhos, tem muita opção já de uma qualidade alta, preços ainda bem interessantes, bem competitivos. E é isso, a Itália ela é uma diversidade enorme, assim. E aí, claro, a gente vai estudando vinho italiano, aprendendo vinho italiano, a gente vai desbravando, né, entendendo mais como que cada produtor lida com as suas denominações, com a sua região, com as suas influências terroir. Então são, né, legal da gente, né, ter essa experiência assim de entender um pouquinho mais. E aqui tô falando para vocês que esse vinho me chama atenção. Um, um perfil bem agradável, bem interessante assim, e entregando uma qualidade bem interessante. Gostei do perfil desse vinho, bem fresco. Claro, um vinho barato, né? Que importa brasilwine.com.br. E é gostoso, né? Legal ver essa busca de um pouco mais de frescor. Não é um vinho completamente fresco, mas muito mais fresco do que a média. E eu sei que a Itália tem muita coisa, né? Pra gente desbravar, pra gente entender. Eu sei que a Itália, né? Tem muito que aprender, né, sobre o vinho italiano, muita gente desbravar sobre o vinho italiano, mas entender sobre os sumos ajuda a ter esse contexto um pouco maior, esse entendimento um pouco maior, né, turma? Espero que vocês tenham gostado, acho que foi bem bacana, né, a gente fazer esse cenário, despedindo de vocês, deixando um beijo mais que especial para cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.